Apresentação do programa com base na norma ASME PTC 19.3 TW 2010 para poços de proteção utilizados em termometria. Esses poços de proteção são elementos que compõem normalmente termopares, PT100, termômetros e etc. Essa apresentação ela se baseia em 3 tópicos: introdução, práticas atuais e teoria da ASME PTC 19.3 e o que está mudando para a ASME PTC 19.3 TW 2010. Para que possamos prosseguir com o assunto, é interessante entendermos o que é vórtices, que ocorre quando há fluxo de fluido passando por um corpo rígido. Um vórtex é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. A ASME PTC 19.3 significa American Society of Mechanical Engineers, ASME, Performance Test Codes, PTC, e 19.3 a ASME, que é uma comissão de medição de temperatura. Inclui os cálculos para poços de proteção. A ASME PTC 19.3 de 1974, ela atua em 3 frentes: pressão da linha, estresse da haste devido ao fluxo e a frequência de vibração do fluido. Os esforços de flexão devido ao fluxo, eles são decorrentes de 5 condições: a velocidade do fluido, a densidade do fluido, o diâmetro da haste deste poço, a área de contato onde esse fluido atua e o comprimento da haste deste poço. A de 1974, ela calcula a força de arrasto, fluxo de processo, calcula as tensões induzidas na haste do poço, como podemos observar aqui, e compara os esforços com as propriedades de resistência do poço, ou seja, do material que está sendo fabricado o poço. Algumas questões importantes sobre a ASME PTC 19.3 de 1974. Ela é muito limitada em seu escopo, ela possui apenas 4 páginas. Os poços são genéricos, exemplos flangeados, de solda, então ela não é muito específica na atuação dos cálculos. As equações básicas ignoram muitos efeitos reais de processo. E a interpretação é muito exigida. Interpolações e extrapolações dos usuários normalmente eram feitas. Podemos observar neste gráfico o cálculo de 30 poços idênticos. Nessa faixa entre 0,85 e 0,25 são os poços que passaram nos cálculos e foram aprovados pela norma de 1974. Quando eles aplicados também na PTC 19.3 TW 2010, esses mesmos poços que foram aprovados pela norma de 1974, eles apresentam aqui falhas. Então essa norma PTC 19.3 TW 2010, ela veio para corrigir alguns pontos da norma antiga. Vamos falar um pouco agora da TW 2010. Ela aborda especificamente os cálculos dos poços para indústrias de processo. Ela possui mais de 40 páginas. Ela levou mais ou menos 10 anos para ser produzida. E o que há de novo nessa norma? Restrições de aplicabilidade, cálculo do Stronhold Number, a inclusão do efeito de vibração inline e cálculos de frequência natural muito melhorados. O escopo dessa norma TW 2010 ela é muito específica e ela fala sobre poços cônicos, retos e também de ponta reduzida, chamado STEP. Somente para hastes usinadas a partir de uma barra é que se pode fazer cálculos de ressonância.
Como é que funciona a estrutura dos cálculos da TW 2010? O primeiro passo é o cálculo da frequência de ressonância. O segundo passo, avaliação dos limites de frequência. Terceiro passo, avaliação das tensões combinadas, steady state, pressão e arraste que incide na raiz da bainha. Como quarto passo, avaliar o estresse dinâmico na velocidade de operação, comparação com os limites de estresse de fadiga do poço, do material do poço. Quinto passo, avaliar o estresse proveniente da pressão estática na pressão de operação, pressão induzida por tensões na ponta e na haste do poço. Para que se tenha uma ideia, a TW 2010 ela necessita dos seguintes tópicos para que o cálculo seja feito: material do poço, a dimensão U ou imersão do poço, a temperatura de processo, velocidade do fluido, densidade do fluido, viscosidade do fluido, e aqui, diâmetro externo da linha, diâmetro interno da linha, para que a gente, normalmente nos projetos, existe uma diferença entre velocidade do fluido real e de projeto. Então, normalmente, quando se faz os cálculos, esse programa ele pede também o diâmetro externo da linha e interno da linha, para que possa ser feitos cálculos de velocidade e verificar se as velocidades do projeto estão de acordo com o processo. Também a pressão de operação, pressão de processo e a vazão. A vazão também no sentido de verificar se a velocidade do fluido do projeto está de acordo. Então o programa ele faz um cálculo da velocidade em função da vazão e do diâmetro externo e interno da linha. Ele faz uma verificação se a velocidade do projeto está correta. No caso do poço não estar aceitável, é pedido também diâmetro interno da tomada ou do tubo de derivação e a dimensão A dessa tomada, do tubo de derivação. Normalmente, quando o poço não é aceitável, existem algumas condições como você diminuir o comprimento do poço, a imersão do poço, você pode colocar uma ponta tipo step, mas também existe um problema de quando você diminui a ponta do poço, você pode estar indo em desencontro com uma norma de imersão dessa haste numa tubulação. Ou seja, todos os poços para serem colocados numa tubulação, eles precisam ter uma imersão mínima. E essa imersão ela é determinada por normas. Por exemplo, na Petrobras é utilizada a norma N1882, revisão D. Já estamos na revisão D, para que tenhamos uma quantidade, um comprimento mínimo dentro dessas tubulações, para que você não tenha problema de medição de temperatura. Então, muitas vezes, você começa a diminuir a haste do poço sem ter um parâmetro. Esse programa ele delimita essas diminuições da haste, como vamos ver a hora que entrar realmente o programa propriamente dito. Esse programa ele também foi feito com base, além de ser feito com base na norma, ele também nós tivemos a preocupação de aplicar ele no SolidWorks para que possamos analisar as condições reais de cada situação no SolidWorks. Então, foi feito um balizamento dos resultados desse programa com uma comparação aos resultados que o SolidWorks apresentava, nas mesmas condições de processo. Aqui podemos observar um poço com uma trinca na base da raiz da haste. Essa trinca ela é motivada por problemas de ressonância na linha. Aqui, muito grosseiramente, nós temos aqui um flange, um contraflange, o tubo de derivação e esse poço introduzido no processo. Ele começa a vibrar até que pode se romper tanto na haste como na base da raiz do flange.
Aqui numa situação um pouco maior, podemos verificar esse rompimento. Muitas vezes você pode perceber que ele não tem nada a ver com o cordão de solda, e sim ele teve um rompimento em função da ressonância dessa haste no processo. Aqui numa outra condição de visualização, a haste também com rompimento, você pode ver que ela não é uma coisa linear, ela houve um rompimento em função da vibração dessa haste, em função da ressonância que o fluido exerceu sobre ela. Finalmente, um teste de líquido penetrante para que a gente possa observar claramente essa trinca. Aqui uma apresentação do programa com base nessa norma. Esse programa foi desenvolvido por mim há mais de 5 anos que eu venho estudando essa norma. Eu trabalho com pirometria há mais de 28 anos e me dediquei a estudar nos últimos 5, 6 anos essa norma de modo a fazer cálculos corretamente. Como podemos ver aqui, nós podemos selecionar o material do poço em 304, 304H, 304L, 316 e assim por diante. Assim que selecionamos o material, toda a planilha, todo o cálculo é feito com base no material que está sendo colocado. Importante ressaltar que todos os dados constantes nessa planilha, eles são conforme a ASME. Como podemos ver aqui também na condição de material do poço selecionado, temos também duas situações, TW 2010 exemplo 8.1 e TW 2010 exemplo 8.2. Quando selecionado essas opções, eles adquirem automaticamente todos os dados conforme os exemplos constantes nesta norma, ou seja, nós temos uma condição de balizamento dos resultados desse programa com base nos exemplos e nas condições de resultados da própria norma. Então você consegue balizar se o programa está respondendo adequadamente aos cálculos. Além disso, nós temos aqui o padrão de fabricação desses poços. Então você pode alimentar aqui o raio da base do flange, o Bzinho, em milímetros, o raio da ponta BS, o fundo do poço, que é chamado de T, em milímetros. Então você pode alimentar aqui ao padrão de fabricação que esses poços estão sendo calculados. Então, o mais importante de tudo, além dos cálculos de poços, é também você determinar qual o padrão de fabricação que eles devem ser fabricados para que esse cálculo seja válido. Vamos voltar à condição de um material conhecido como inox 304 e aqui observar o seguinte. Esse programa ele permite o cálculo de poços flangeados, roscados, soldados, encaixe tipo socket e flangeado do tipo anel. A partir do momento que você observa aqui que você pode fazer uma seleção do tipo do aço, do tipo do poço que você quer, você pode assumir a condição aqui de verificação desses poços. Então, aqui tem o poço flangeado, aqui o rosqueado. Aqui de uma maneira mais clara, que nós estamos usando aqui o Excel 365 online. Então, para que a gente possa disponibilizar de alguns recursos desse programa, teve que desabilitar o conteúdo, ou seja, esse programa ele possui algumas travas, onde ele pode ser utilizado de modo online. Eu posso enviar esse arquivo para a empresa e ela habilitar esse conteúdo e, mediante uma autorização via internet, ele pode disponibilizar o uso desse programa. Então, as conexões ao processo do poço, elas podem ser desde
flangeado, roscado, solda, encaixe e flange com anel. Observem que à medida que eu vou colocando aqui o tipo de conexão do flange, o programa inteiro ele já assimila essa condição de cálculo e aqui já aparece o desenho do poço conforme listado. Então, flangeado, roscado, tipo solda, tipo encaixe e flange com anel. Observe que existem dois desenhos, um com o poço cônico e o outro tipo step. Todas essas nomenclaturas aqui em L, Dzinho, B, Tzinho e etc. estão no escopo desse programa. Então aqui você pode verificar todas as condições e nomenclaturas do desenho em relação ao programa. Existe também um padrão de tubulação, porque o que acontece? Quando você tem tubulações redondas, quadradas e retangulares, existem variações de cálculos do Reynolds, o número de Reynolds. Então, a parte de turbulência dentro de uma tubulação, ela é diferente em situações de tubulação redonda, quadrada e retangular. Com base nos cálculos da velocidade em função da vazão e do diâmetro externo e interno dessa tubulação, essa opção aqui de retangular, redonda, quadrada, ela é importante selecionar, porque em algum momento ele vai verificar se as velocidades colocadas aqui, velocidade do fluido, estão de acordo com as velocidades calculadas pelo programa. Então ele faz uma verificação de velocidades aqui para ver se existe uma consistência do projeto. Vamos fazer a seleção. Aqui, como eu falei, eu estou usando o Excel 365, então eu preciso colocar aqui, escolher lista suspensa, aí ele abre. Numa condição de um Excel já instalado na máquina, é só clicar e a opção já vai aparecer automaticamente. Então, vou colocar aqui uma condição de flange, inserir uma opção de linha redonda, seria padrão, né? E aqui meus dados, eu tenho um site na internet, chama thermopares.com.br, esse é um projeto do YouTube, o meu telefone, o meu nome, José Eduardo Toselli, e o meu e-mail, thermopares@uol.com.br. Todo esse menu, onde existe esse título no cálculo de ressonância, ele é dinâmico. Então, a partir do momento que eu escolho um poço flangeado, um flange com anel ou roscado, todo esse menu ele se automaticamente atualiza em função das opções selecionadas. A nomenclatura utilizada nesse programa, em verde OK, aceitável, pass, aceitável numa condicional, fail, condição falha total, e well, tip, falha do poço ou extremidade. Esse programa, além de dar uma falha total, ele também determina uma falha pontual. Então, se essa falha for na ponta do poço ou no poço propriamente dito, na configuração aqui, onde vai aparecer os resultados, essa observação vai ocorrer. Basicamente, onde existem células verdes, é onde é possível incluir dados. Então, a data ela é fixa, e aqui você coloca o nome do cliente, o projeto, uma referência, uma revisão e uma observação. Aqui também você pode alterar, redonda, né? Existe aqui a opção também do padrão de fabricação, que você também pode alterar para adequar às condições de fabricação. O diâmetro do furo, que é importante também, o furo do poço, que ele é responsável pela variação e amenização da ressonância desse poço. Então, em alguns casos, alterando o furo do poço, você consegue resolver ou
limitar algumas condições desse poço. O limite allowable stress, módulo de elasticidade, máximo stress do poço selecionado, peso específico e fadiga são automaticamente considerados. Então, a partir do momento que eu escolhi aqui o inox 304, o limite de temperatura desse inox 304, conforme a ASME, é 648,89. Ou seja, qualquer situação que eu colocar aqui numa temperatura superior ao que a ASME recomenda para esse poço, esse programa ele não calcula. Então, ele está totalmente limitado às condições da ASME. O módulo de elasticidade e máximo estresse desse material selecionado também está relacionado à ASME B31.1. Ou seja, para cada linha existe uma temperatura. Como nós selecionamos aqui um material, a cada linha, para cada temperatura, ele assume um módulo de elasticidade e um valor de estresse adequado para a condição de cada tag. O peso específico e a fadiga no caso flangeado, que nós selecionamos aqui o flangeado, ele automaticamente se adapta quando você seleciona no menu aquilo que você deseja. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um poço roscado, né? Então aqui a fadiga do roscado já cai para 5.400 PSI. Isso aqui é conforme a TW 2010. Então vamos voltar aqui ao poço flangeado. Nesses cálculos é possível colocar os tags referente ao que desejamos calcular, o comprimento L do poço. Então, como eu determinei aqui, todas as nomenclaturas que estão estipuladas no desenho são as que seguem para o cálculo. E essas nomenclaturas estão seguindo à risca aquilo que é determinado na norma TW 2010. Então, por exemplo, aqui colocamos a condição L, que é o comprimento do poço. Você pode escolher entre várias condições, polegadas, centímetros, milímetros. Então, você, a partir do momento que coloca uma condição aqui em milímetros ou polegada, ele assume todo o cálculo em função daquilo que você colocou. Então, colocando 300 polegadas, você vê que a maioria dá erro aqui, porque são comprimentos muito extensos. Então, colocar aqui em milímetros. A condição LS é do tipo STEP. Então, a partir do momento que eu colocar aqui algum valor de STEP, ele já assume totalmente o cálculo para poço STEP. Se eu deixo em branco, ele assume a condição de poço não com ponta reduzida, tipo STEP. Anel, se eu colocar aqui uma condição de anel e aqui um valor do comprimento do anel, da haste onde vai ser colocado o dimensionamento desse anel, ele já assume os cálculos para a condição de anel. A velocidade do fluido também, tudo que está em amarelo aqui, você pode selecionar. Tudo que está em amarelo você pode selecionar, no sentido de verificar os vários tipos de condições, metros por segundo, feet por segundo, polegada por segundo e assim por diante. Então você pode, na medida que o cliente pede, você pode assumir valores de acordo com aquilo que está na folha de dados, para que evite você fazer conversões. O diâmetro A e B do poço, o diâmetro maior e menor. Aqui o cálculo, para que você possa fazer cálculos conforme a ASME, é necessário você ter condições pré-estabelecidas para que esse cálculo possa ser feito. Então, a norma TW 2010 ela impõe alguns limites entre comprimento, diâmetro, uma proporcionalidade entre B e A e etc. Então, essas proporcionalidades, esses limites de proporcionalidade estão estipulados aqui, e o programa ele já faz automaticamente essas proporcionalidades de modo a dizer se esse poço está adequado às condições da ASME e se ele pode ser calculado a ressonância do mesmo. Então, se aqui, por exemplo, eu colocar um poço com uma condição
absurda, onde o comprimento A e B ele está invertido, então é um poço não cônico, mas uma ponta maior que a raiz, ele fala que existe uma incompatibilidade entre B e A. Então, isso aqui automaticamente ele verifica para ver se esse poço está adequado a prosseguir com os cálculos. A densidade e a viscosidade também em várias condições aqui de unidades, né? Você pode fazer uma escolha de uma lista suspensa das unidades que você trabalha, né? Temperatura, a mesma coisa, então você pode escolher que temperatura que você quer usar, se é graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, então ele aceita essas condições. Pressão também na mesma condição, e a partir daí ele faz os cálculos. Então, aonde estiver células em vermelho, ele apresenta falhas. Esse programa apresenta também uma condição interessante de, além de colocar as falhas, ele determina as falhas, ele também determina a porcentagem de risco do state stat e do dynamic stress e da pressão. Então, por exemplo, se um poço tiver numa condição de pressão muito no limite dele, ele acusa. Então, por exemplo, esse poço aqui, nessa condição, ele está a 39% do limite da norma. Ocorre que em alguns projetos nós temos lá as condições de pressão, de temperatura, de projeto. E numa situação de emergência, por exemplo, essas condições de pressão e temperatura, elas podem ultrapassar valores de 20%, 30% até na planta, numa condição de emergência realmente. Então aqui você tem situações que, quando está numa situação de risco, ele fica em vermelho, sinalizando que está ok, só que ele está numa situação de risco muito próximo do limite. Então existe uma diferença muito grande entre você estar ok no cálculo de ressonância, a 1%, por exemplo, e estar numa condição tranquila de trabalho. Então, esse programa ele mostra essas condições em percentuais. Vamos observar aqui uma condição de pressão para a gente entender bem o que esse programa ele sinaliza. Então, vamos colocar uma pressão em bar aqui de 1000. Ele dá uma pressão falha. Então, esse poço a 1000 bar ele vai ter problemas. Vamos colocar aqui que essa pressão seria de 300. Então, 300 bar, esse poço está a 12% de se romper. É uma condição de risco muito grande. Então, esse programa ele sinaliza essas condições. Numa condição normal de trabalho, de cálculos, conforme a ASME, como são equações matemáticas, então você corre o risco de passar poços aonde eles estão numa condição de trabalho limite. Então, por exemplo, 350 aqui deu falho, vamos colocar 330. Ele está a 3%. Então, num cálculo normal, esse poço ia passar. Ele passa. Nessa condição de pressão. Não estamos analisando aqui os outros resultados. Então, numa condição de cálculo normal, esse poço iria passar. Só que ele está a 3% de se romper por explosão. Então, é um risco muito grande. Então, esse programa aqui, ele recomenda, ele serve como uma ferramenta de auxílio para os projetistas, para engenheiros de projetos, a tomarem algumas atitudes em poços que existem condições de riscos. Essa condição de colocar os percentuais, eu cheguei e coloquei isso no programa, porque muito além de você ter uma condição de cálculo, muitas vezes as empresas querem fazer o cálculo e acham que isso aqui é meramente matemático. Então, existe uma diferença muito grande entre você fazer o cálculo, dominar a norma e ter uma visão de processo. Então, esse programa ele está de acordo
com uma visão de processo, até pelo conhecimento que eu tenho dos 28 anos que eu trabalho na área. Além disso, esse programa também faz um balizamento da norma de 1974. Como nós vimos naqueles gráficos que existem algumas situações que a norma de 1974 ela passa, né, ela permite a utilização dos cálculos, ela dá como ok situações que na PTC 19.3 ela corrige. Então esse cálculo aqui desse programa ele é feito nas duas normas, tanto de 1974, que ela tinha só 3 situações que ela verificava, numa condição que ela não verificava a fundo as condições de processo, então ele verifica nas duas situações. Então aqui, você observa que o poço falhou na norma de 1974 e também falhou na PTC TW 2010. Então, é muito arriscado você fazer com que, por exemplo, às vezes algumas pessoas fazem cálculos que claramente, por algum motivo de erro no cálculo, esses cálculos da PTC passam e numa situação bem característica de 1974, você vê que houve falhas. Então, são situações que são incompreensíveis. Então, você pode ver aqui que aqui ele falhou e aqui passou. É justamente o que está naquele cálculo. Condições que a de 1974 passava e a de TW 2010 não permite passar. Então, ele tem um ajuste a ser feito para que você tenha um risco menor de trabalho, porque aqui ele está envolvendo também viscosidade, coisa que não era visto na norma de 1974. É um programa muito completo. Basicamente, em cada linha desse programa, ele faz mais ou menos 190 cálculos para que ele possa determinar esses valores. Numa condição de segundo plano, dentro desse programa já vai incluído todas as condições da norma ASME, todos os módulos de elasticidade e estresse dos aços normalmente utilizados. É possível incluir novos aços, né? É possível incluir e aumentar essa condição de menu para novos aços. Então, todo esse programa aqui ele é feito de acordo com as necessidades do cliente. Uma outra área desse programa é possível verificar se a imersão calculada lá no cálculo de ressonância na planilha anterior está de acordo com a norma, por exemplo, N1882 da Petrobras, tanto a revisão C como a D. Então, por exemplo, ele tem uma dimensão L, que é a haste do sensor, a haste do poço, que está determinada naquela planilha, e uma imersão U, que a gente chama de U aqui, que tem que ter o mínimo necessário para que ele esteja dentro da norma, conforme cada tipo de tubulação. Então, a grosso modo aqui, você tem uma dimensão U de projeto, uma dimensão U da norma, N1882, e ele verifica se aquele poço que nós calculamos agora há pouco, muitas vezes no cálculo você diminui a haste do poço para que você possa fazer ele passar. Numa segunda verificação, nós analisamos nessa planilha se essa diminuição ela não está fora dos limites impostos pela norma. Então não adianta a gente pegar um poço e ficar diminuindo a haste dele para que ele passe. Então nós temos limites disso. Então os limites são impostos pela própria norma. Então isso aqui é um balizamento que você escolhe, por exemplo, para poço rosqueado ou flangeado. Se você colocar aqui o diâmetro interno da linha, o diâmetro da tubulação, você coloca todos esses dados e ele verifica para você se ele está dentro da norma. Aqui tem algumas situações que estão com erro, porque não foram devidamente ainda alimentadas, mas ele verifica isso e dá um balizamento até onde podemos diminuir essa haste.
Ele também verifica se a dimensão L do poço, em alguns projetos é necessário saber se ela é múltiplo de 25 ou múltiplo de 50. Então, ele baliza também isso e fornece a informação se aquele poço inicialmente calculado, ele tem a haste de 25 ou de 50, múltiplos de 25 ou múltiplos de 50. É um programa muito completo e ele está à disposição. Se o pessoal quiser escrever ou solicitar o uso mediante uma autorização minha, pode ser feito entrando em contato pelo e-mail termopares@uol.com.br. Esse programa está na versão de 23/8/2013 a agosto de 2013. São versões que, na medida do possível, é feito inserções de aço, algumas correções, algumas situações que envolvem processo. Ele está totalmente sendo atualizado às condições reais dos projetos atuais. Muito obrigado e eu fico à disposição.